Olá, o tema da aula de hoje é Técnicas de negociação e vendas, conceitos introdutórios. Nessa aula abordaremos que negociação não tem relação apenas com questões comerciais, mas que também pode ser tratada de uma perspectiva diplomática. Ou seja, há interesses entre as partes que podem ser divergentes. E a partir disso, é necessário que haja uma negociação para que se chegue a um acordo que possa beneficiar ou não ambas as partes. Isso dependerá de como a negociação está sendo tratada. Então, na aula de hoje, veremos alguns aspectos de negociação, entre eles, negociação em conflito, estilos de negociação e a interface de negociação com a área comercial. Abordaremos agora a negociação e sua relação com as organizações. Antes de tudo, vejamos duas definições que dois importantes dicionários brasileiros apresentam. Negociar, lidar com negócios, transacionar comercialmente, pactuar, diligenciar. Negociar, promover o andamento de algo, trocar, comprar ou vender, ajustar, celebrar, combinar, manter relações para concluir tratados ou convênios. O que percebemos de comum entre essas duas definições? Primeiramente, que negociação lida com interesses, que muitas vezes são divergentes e que, portanto, podem levar a um conflito, que também é outro elemento presente nas definições. Outro aspecto importante dentro da negociação são os acordos e as formas de consenso, ou seja, procurar-se-á tentar negociar e convencer alguma das partes de que pode ocorrer essa negociação, que ela pode funcionar e que pode dar certo para ambas as partes. Além disso, a questão de interesses que nem sempre são parecidos, que podem ser complementares, mas muitas vezes são divergentes, além do conflito, podem gerar problemas futuros de não ocorrer negociação. A negociação também, como vemos, não tem apenas uma característica comercial, e isso aparece muito no texto em termos de trocas, de acordos, mas também uma característica de diplomacia. E essa diplomacia não está apenas presente em situações de relação entre países, mas também em qualquer negociação que aconteça no nosso dia a dia, onde alguém vai tentar convencer a outra parte do que ele se posiciona e do que ele acredita como certo e como correto dentro da realidade. E essa negociação faz parte do nosso dia a dia, desde um aluno que tenta negociar uma data de prova com um professor, até um casal que tenta negociar a data mais adequada para eles saírem. Negociação está presente desde as relações entre organizações, mas também nas relações entre as pessoas. Porque, como colocado antes, há sempre interesses que podem ou não ser divergentes. Desta maneira, nós percebemos que negociação, fazendo parte na vida das pessoas, também tem que fazer parte do conhecimento de quem lida, quem trabalha nas organizações e na área comercial. Vejamos agora duas definições de autores que trabalham com o assunto de negociação. Negociação é o processo de alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existem interesses comuns, complementares e opostos, isto é, conflitos, divergências e antagonismos de interesses, ideias e posições. Negociação é o processo de buscar a aceitação de ideias, propósitos ou interesses, visando o melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas tenham a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais. Assim como nas definições que nós apresentamos dos dicionários, essas definições de autores que trabalham com o assunto de negociação também têm coisas em comum. A primeira delas, que repete o que vimos antes, é interesse. Interesse é um aspecto chave em negociação. E esse interesse pode ser ou comum, ou